Oi, gente! Segundo podcast do ano para falar deste momento que a gente vive, Janeiro Branco. Será que é importante falar de saúde mental? Será que é importante cuidar do nosso emocional? Será que as empresas que tanto falam do Janeiro Branco realmente têm segurança psicológica nos seus ambientes? E para falar de todos esses temas aqui, eu tô aqui com a Luciana Prado, que é psicóloga. Ela vai se apresentar para vocês e para mim é uma honra te receber aqui hoje, Lu. Seja bem-vinda. Obrigada, é uma honra estar aqui também, Karina, principalmente compartilhando de um assunto tão importante que é saúde mental e que a gente bate tanto na tecla, né, que tem sido cada vez mais necessário que as pessoas desenvolvam autoconhecimento e estejam saudáveis, porque senão a gente tende a caminhar para um mundo muito pior. Com certeza. Lu, fala um pouquinho da sua trajetória, quem é a Luciana, além de ser mãe da Cecília. Sim. Sua formação, suas formações e como que você tá hoje, consultório, Vitazuri. Fala um pouquinho de tudo isso pra gente entrar no tema. Falo sim. Bom, pessoal, meu nome é Luciana Prado, eu sou psicóloga. Eu comecei a minha formação na área de RH, porque eu tinha muito interesse na parte de gestão de pessoas, em compreender realmente o ser humano e entender como que ele se comportava ali dentro das organizações. Assim que eu finalizei RH, eu fui para psicologia, já era um objetivo a longo prazo. E eu vejo a psicologia muito como um propósito de vida, uma postura de vida também, porque não adianta ser psicóloga somente no consultório. Eu preciso compreender também as relações fora dele e adotar essa postura humana de conexão com o outro. Então, isso para mim é um propósito de vida. Eu comecei minha trajetória na área organizacional, inclusive trabalhei com a Karina durante um tempo. Karina foi uma das minhas mentoras e é até hoje, né, Karina? Então, estar dividindo aqui hoje com você para mim também é um grande privilégio. E dentro das organizações, eu trabalhei na parte de RH, recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, gestão de conflitos, e fui desenvolvendo realmente essa parte de gestão de pessoas que sempre foi o meu foco ali. Mas a clínica sempre teve o meu coração. Então eu queria muito trabalhar com a parte de transtornos mentais, compreender o ser humano não como uma patologia, mas compreender o contexto no qual ele estava inserido, justamente para buscar trazer ressignificações e saúde para aquele ser dentro daquele contexto. E aí eu fui para a clínica, e estou há 6 anos na clínica, muito feliz com o que eu faço, muito feliz e grata por cada paciente que passa também na minha vida, por cada propósito que eu consigo ajudar a ressignificar ali dentro, sabe? Sendo um agente realmente de mudança, através da escuta, através de uma relação muito humana, porque eu acredito que é isso que nos falte. Por mais simples que pareça essa frase, é algo que tem faltado muito nas nossas conexões e que a gente precisa buscar para não adoecer. Com certeza. E aí, da clínica, também hoje estou na Vitazuri, que trata justamente sobre o meu propósito de vida, que é cuidar de pessoas e ajudá-las a ressignificar a sua saúde mental. E eu vejo que, assim, eu tinha um objetivo, que era ter um consultório. Eu tenho um consultório local aqui em Goiânia. Mas, com a Vitazuri, eu posso alcançar o mundo inteiro. Então, o meu propósito foi muito mais ampliado e eu sei que hoje eu posso alcançar muito mais pessoas e posso ajudar muito mais pessoas através do meu propósito de vida. Então, tudo se desdobra. Eu acho que não tem como separar a Luciana psicóloga da Luciana pessoal. Essa sou eu sou a mãe da Cecília. Cecília tem 2 aninhos de idade, é o grande amor da minha vida. Sou esposa do Ítalo, filha da Luísa, filho do José, e estamos aqui hoje para falar sobre saúde mental e entender como que isso se desdobra também dentro dessas organizações. Maravilhosa. E aí eu vou puxando por aí. Você falou da Luciana como um todo, né? Não tem jeito de ser só Luciana psicóloga, e não tem mesmo. E essa é a primeira provocação. Como que a gente faz dentro das empresas para que todas as pessoas consigam entender que elas são integrais? Quando eu falo integral, eu não deixo a minha emoção no relógio de ponto, né? Vem comigo toda a minha história, toda a minha família, todos os meus desafios, as dificuldades que eu estou enfrentando, os problemas, e isso vai impactar em maior ou menor grau na minha produtividade e nos meus relacionamentos interpessoais. Como é a gente conseguir reconhecer o ser humano? Simplesmente isso, Lu. Você consegue responder para mim alguma coisa nesse sentido? Da importância das empresas entenderem algo que é tão simples, que é a conexão humana? Sim. Karina, eu acho que a gente precisa partir do ponto de onde foi que nós nos perdemos, né?
Porque todos nós nascemos como seres humanos. Por que ao longo da nossa vida a gente tende a anestesiar as nossas emoções? A fazer de conta com que elas não existem? A lidar com o sofrimento de uma forma tão disfuncional? A gente sabe que as nossas emoções fazem parte das nossas vidas. Alegria, tristeza, raiva, contentamento, medo, mas também coragem. Então, acho que parte de um princípio que a gente precisa reconhecer é começar em nós mesmos. Que nós somos seres dotados de emoções. E não é errado sentir. Porque a gente tende a achar que sentir é sinônimo de fraqueza. Que sentir é sinônimo de incompetência. Eu só preciso fazer, eu só preciso dar conta. Só que de tanto entrar nesse movimento, eu acho que a gente tem se cristalizado nele. E aí a gente fala muito sobre, mas a pandemia transformou muito as relações. E eu acho que as relações já precisavam ser transformadas. A pandemia, ela só fez com que a gente tirasse um pouco do olhar do que estava de fora e trouxesse para dentro. Aí quando a gente foi para dentro, a gente reconheceu que a gente tinha emoções, a gente reconheceu que a gente tinha medo, a gente reconheceu que a gente não dava conta de tudo, então a gente precisou estar de frente com a nossa impotência, e estando de frente com a nossa impotência, a gente saiu do controle, mas na verdade que controle é esse? Que se a gente pensar, na verdade a gente não tem. E esse olhar fez a gente ressignificar e falar, opa, peraí, tem alguma coisa acontecendo aqui dentro. E eu acho que todos nós, em determinada medida, passou por esse olhar de dentro. Quanto aprendizado. Quando você fala isso, me remete a uma coisa que eu sempre falo, né? A pandemia descortinou. A gente estava todo mundo num teatro, sentado ali, e as coisas estavam acontecendo no palco. Sim. Só que talvez estivesse tampado. Pode ser até um filozinho, meio ali, transparente, mas a gente estava não percebendo tudo. Sim. E aí veio a pandemia e descortinou esse olhar que é para dentro também, né? Mas que ele começou de fora. Sim. E toda chave de mudança a gente sabe que é de dentro para fora. Então sou eu comigo mesmo. Sou eu com as minhas vulnerabilidades, sou eu com o meu sentir. E você falou muito bem das emoções. Eu falo isso muito, né? Nasce uma criança, nascem suas emoções. Sim. Elas são filogeneticamente transmitidas. Se elas são naturalmente transmitidas e você já nasce com emoção, por que a gente tenta negar isso? E por que a gente tenta negar isso no ambiente de trabalho? Justamente. E aí acho que esse olhar para dentro precisa ser cada vez mais agora despertado e também reconhecido, porque a gente já fez esse movimento de olhar, mas eu acho que a grande confusão agora é o que eu faço com isso? O que eu faço com esse colaborador que sente? O que eu faço comigo, que estou numa posição de liderança e sinto? É como se a gente estivesse aprendendo ainda uma nova linguagem emocional. E que dentro das empresas e nas nossas relações com autoridades, né, que é o que a gente vive muito dentro da organização, a gente precisa pensar que é uma mudança de cultura muito grande. Porque até a forma como nós somos educados, a cultura que nós somos educados, nos traz a essa posição de que o líder ele é inquestionável, de que ele sabe de tudo. Então, se a gente for para dentro das escolas, um professor não podia ser questionado, né? Ele é a autoridade do saber ali dentro. Os nossos pais não podem ser questionados. A gente não pode desobedecer, né? E até que ponto esse desobedecer é funcional ou não. Então, acho que tudo isso faz parte de uma cultura que está enraizado em nós, em que é muito difícil fazer esse movimento, mas que é possível. É aquela coisa, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo ou boleto para pagar. É a minha motivação, né? É o meu boleto. Uhum. E tem que ser além disso. Tem que ser esse olhar ressignificado de falar, cara, será que eu preciso realmente ser o detentor do saber aqui dentro dessa organização? Será que eu tenho que saber de tudo? Porque tem coisas, Karina, que a nossa consciência não alcança. Tem coisas que é à medida que a gente vai caminhando, que a gente vai aprendendo, e é à medida que a gente troca. Porque eu falo, não tem como, nós somos seres de relação, você já nasce dependendo de uma outra pessoa. A gente se faz nas nossas relações, somos dependentes do outro, sim, até como espelho. Eu me descubro através de você. Então eu olho pra Karina e falo, poxa, isso daqui eu me identifico, isso daqui eu não me identifico, eu posso fazer diferente. Isso me incomoda, por que tá me incomodando? Por que tá me incomodando? Então a gente vai se calibrando através dessas relações.
E aí eu acho que o que tem que cair por terra é justamente esse estigma de que, não, a gente está na organização, é o manda quem pode, obedece quem tem juízo. O meu líder é o detetor do saber absoluto. Ele não pode ser questionado. Oi? Não, ele não pode ser questionado, Lu, e tem mais uma coisa. Ele também não pode sentir. Ele não pode demonstrar as emoções, porque ele tem que ser Sábio. o super-homem, a mistura do super-homem com a capa do Batman com a máscara do Com o escudo do Homem-Aranha, com o escudo do Homem de Ferro. Ou seja, eu sou um super modelo de liderança e que vamos embora pra cima e vamos levar essa equipe, vamos levar essa empresa. E aonde fica o ser humano? Ah, você conhece algum super-herói? Eu não. Você já viu algum? Não. Apesar de eu adorar Mulher Maravilha. É porque não é real. Então a gente tem que começar a lidar com o que é real. E o real são pessoas que têm fragilidades, o real são pessoas que sentem, o real são pessoas que não têm esse botãozinho de off ou esse lugarzinho de deixar lá no ponto as emoções. Então tá na hora de olhar para o que é real. E eu sei que dar conta das nossas emoções em alguns momentos é difícil. Mas se a gente tem tantos profissionais para nos ajudar, se a gente tem tantos caminhos, por que a gente foge tanto? Então é necessário a gente parar de fugir das nossas Esse é o emoções. primeiro ponto. Isso. Primeira dica da noite. Primeira dica da noite. Pare de fugir das suas emoções. Aceite-as e pergunte: em função de que eu estou sentindo isso agora? Acho que é a pontinha assim para você começar a desenvolver o seu autoconhecimento e automaticamente você ser melhor nas relações. Uhum. E é importante você trazer isso, porque a gente tem uma mente consciente e uma mente inconsciente. E muitas vezes está tudo ficando nessa mente inconsciente e eu tô ali no meu modelo piloto automático, Sim. né? Tô no piloto automático, então eu de repente tive um burnout, de repente, né? De repente tive um pânico, nunca tive nada. Opa, o que você está entregando ali para o seu inconsciente ou fazendo esse processo de negação em que eu vou dando conta e dou um apagão. O que você deixou de ouvir do seu corpo, né? Uhum. Porque quando a gente tá ligado no automático, a gente só vai. E aí a gente perde justamente essa conexão comigo, com o que eu tô sentindo, essa conexão com o que o meu corpo tá dizendo, e o nosso corpo fala. Ele vai falar através de problemas de pele, ele vai falar através de um taquicardia, ele vai falar através de um aumento de pressão arterial, ele vai falar através de dores de cabeça, de diversas formas o seu corpo vai falar com você. Então não é de repente que eu tive um burnout. É isso. Foi um processo que eu deixei de ouvir, que eu deixei de me conectar com a minha necessidade, com aquilo que o meu corpo estava me dizendo naquele momento, para viver no piloto automático, a troco de quê? Aí eu te pergunto, a troco de quê você tem vivido aí no seu piloto automático? A gente sempre fala isso, né, para os nossos clientes, né, nos programas de saúde mental que a gente implanta como um todo, a máscara é primeiro em você. Então, por favor, coloquem a máscara. Se você estiver no voo, eu tô com meu filho do lado, vai morrer os dois. Sim. Então, é melhor colocar a máscara em você, se cuidar para você cuidar do outro. A gente só consegue cuidar do outro se a gente estiver bem com a gente mesmo. Essa é a primeira dica que você falou, de se reconectar com as emoções. E a segunda, colocar a máscara em você e se cuidar, se permitir. Sim. Mas nós estamos em Janeiro Branco, nós temos uma série de afastamentos acumulados aí, que a pandemia descortinou, mas isso vem acontecendo desde 2017, Sim. Os afastamentos de CDF, não é uma novidade para nós de RH, para nós de saúde mental, mas realmente estava ali algo que você não vou mexer com isso. Só que foi impossível não mexer com isso. E agora há todo um movimento e a bola da vez é saúde mental dentro das organizações. A gente sabe, pelo relatório da McKinsey, que 40% mais de produtividade vão depender de melhores relações socioemocionais dentro das empresas. A gente sabe, pela Organização das Nações Unidas, conforme o Pacto Global, que o terceiro objetivo dos ODS, né, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, é saúde e bem-estar. Porque tudo isso culmina no olhar do ser humano integral e de projetos e programas que realmente façam a prevenção disso.
Além de tudo isso, a gente acabou de sair de um Setembro Amarelo, em que a gente sabe, aqui no nosso estado, que há um aumento significativo em percentual dos números de suicídio. Então, não é preciso falar de suicídio só em Setembro Amarelo, é preciso falar de saúde emocional, todos os meses do ano. Sim. E esse é o recado que a gente quer. É janeiro branco, é janeiro, fevereiro, março, abril, do ser humano, desta perspectiva. Mas como psicóloga, o que você vê que as empresas estão fazendo de boas práticas e o que você imagina de ideal? O que seria interessante hoje para deixar para as empresas algumas dicas do que elas podem trabalhar nesse mês e durante o ano como um todo? Sim. Karina, eu estava vendo uma estimativa da OMS, a Organização Mundial da Saúde, e eles estimam que até 2030 a depressão seja a doença mais comum a ser encontrada. Então, se a depressão, que já é uma doença tão grave, que paralisa tanto a gente, faz a vida perder tanto sentido, vai se tornar comum, eu acho que está em tempo ainda da gente buscar justamente essas atitudes, essas iniciativas que cuidem mais das pessoas, que olhem mais para elas com esse olhar integrado de saúde mental. Porque a gente faz check-up uma vez no ano, a gente vai no médico, a gente sente uma dor, a gente procura tomar um remédio. Por que quando a gente fala dessas emoções, a gente negligencia, né? Então tá na hora das empresas também pararem de negligenciar. Mas o que eu tenho visto? Eu acredito que existe uma boa intenção. A gente entendeu que a gente precisa falar sobre saúde mental, mas então a gente vai fazer isso só em setembro? A gente vai criar uma ação, então, só para entregar um cartãozinho para o colaborador falando, olha, você precisa se cuidar. Ou a gente vai ter até um programa de saúde mental implantado, onde a gente vai ter psicólogos que a gente fez um convênio e deixa ali disponível, mas eu fomento que isso é frescura. Então precisa ter uma coerência no discurso. Primeira coisa que a gente precisa entender, saúde mental é importante. Saúde mental traz produtividade. Saúde mental reduz os custos dessa empresa. Saúde mental melhora a qualidade de vida de todos os envolvidos dentro dessa organização. Partindo desse princípio, como que eu saio, então, desse discurso para a prática? Vamos pensar o seguinte, qual que é a necessidade do seu colaborador? Eu fiz esse questionamento hoje. Você consegue entender e conhecer sua equipe a ponto de saber o que eles estão passando nesse momento? Quem são as pessoas que estão ali por trás daquela função? Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é estreitar esse relacionamento, mas estreitar de fato. É você buscar conhecer a pessoa que existe ali por trás. A gente começou falando sobre isso, falou, Luciana, fala quem é você. Antes de eu dizer o que eu vim fazer aqui. Então, quando o líder ele se aproxima da sua equipe a esse ponto de conhecer quem é aquela pessoa por trás daquela atividade, quando ele se coloca também numa posição de ser humano e não de super-herói, ele acaba atraindo essas pessoas para ele. Se eu atraio essas pessoas e eu entendo o que elas estão passando naquele momento, vai ser mais fácil de eu saber se elas vão precisar de ajuda ou não. Talvez eu seja já um ponto de apoio, talvez eu possa ser essa rede segura para que essa pessoa consiga se abrir e eu encaminhá-la para um psicólogo, eu encaminhá-la para um profissional. Eu saber dar um conselho que seja. Então vamos estreitar as relações. Depois que eu estreitei as relações, eu preciso entender que eu estou fazendo isso com o objetivo de realmente conhecer aquele ser humano. Não é para que ele seja necessariamente produtivo. A produtividade vai ser uma consequência dessas relações. Então é contato genuíno. Ok, fiz isso. Qual que é o próximo passo? Aqui na minha empresa eu trabalho com diversidade. Eu aceito pessoas que são diferentes de mim. Eu conheço essas pessoas a ponto de saber qual é essa diferença e de suportar essa diferença. Porque, Karina, relações na nossa vida muitas vezes são de suportar as nossas diferenças. Um casamento, a gente não se suporta nos nossos defeitos e mesmo se suportando, está disponível a fazer aquele outro feliz e a ser feliz nessa relação? E aí eu quero até trazer um sentido diferente para as pessoas que nos escutam, que o suportar, gente, não é o de pesar.
é o suportar de suporte. O que te suporta hoje? A sua coluna. Sua coluna vertebral está te dando um suporte para que você movimente, para que você esteja bem, para que você tenha os seus movimentos. Então, não é o suportar de pessoa falar, nossa, você tá insuportável, estou conseguindo suportar. Não é esse o recado. O que a Luciana está querendo dizer é de um suporte genuíno de apoio. E aí, a partir do momento que eu faço isso, eu começo a entender que muitas vezes o seu questionamento não é para confrontar a Luciana pessoa, não é para me atingir, é para me fazer crescer. Porque a gente cresce nas relações. E se você quer ser melhor, contrate pessoas melhores do que você. E deixe elas trabalharem. Pelo amor de Deus. E deixe elas trabalharem. Até porque é na diversidade que a gente aprende. Mas deixa eu te fazer uma provocação, né? Hoje, a gente vê muito essa questão do fit cultural. Minha empresa tem uma cultura assim, né? Então, eu não posso contratar gente assado. Como que é traduzir ou transcender a diversidade em empresas que estão com esse olhar do fit cultural? Como é que você percebe isso? Acredito que assim, toda empresa vai ter realmente o seu fit cultural. Aquilo que é valores, aquilo que é missão, aquilo que é visão daquela empresa. E você vai buscar contratar pessoas que estejam alinhadas com esse propósito. Missão, visão da empresa. As competências vão ser diferentes. Então, às vezes, eu vou ser um pouco mais questionadora, eu vou ter outro que é um pouco mais passivo nessa questão de questionamento, e ele vai mais executar, ele vai questionar menos. Só que, o que eu vou ganhar com isso? E eu acho que isso é uma via de mão dupla. A empresa precisa fazer esse raciocínio, que tipo de competências que a gente tem aqui dentro, que a gente quer mapear, que a gente espera que as pessoas tenham, mas o que eu também posso esperar que essa pessoa seja diferente, o que eu vou suportar nessas diferenças. E o candidato, o colaborador, ele também tem que ter isso. Opa, peraí. Essa empresa está alinhada com o meu propósito de vida? Está alinhada com o que eu busco para minha saúde mental, para minha vida fora daqui? Ela vai me ajudar a alcançar os meus objetivos? Porque se não tiver, tá na hora de você também sair do lugar. E eu fiz essa pergunta para ficar claro, porque muitas vezes as pessoas têm a ideia assim, fit cultural, eu vou entrar na empresa, vai ser todo mundo igual. Nossa. Pensar igual, fazer igual, e não é ter alinhamento de propósito com os valores, com os resultados que aquela empresa quer entregar, com o produto, enfim, é um alinhamento mesmo de perspectiva de vida, de profissão, de entrega, de resultado. Mas é isso, cada um é diferente no seu posicionamento, no seu pensar, no seu existir. Justamente. E a gente coexiste dentro das organizações. Justamente. E aí, nesse coexistir, eu preciso aceitar essas diferenças. E aceitar, gente, não é se conformar, porque senão a gente cai assim, mas o colaborador é extremamente agressivo com as pessoas, eu preciso aceitar isso? Eu preciso me conformar com isso? Não. Mas você já buscou entender o que tem por trás dessa agressividade para saber se um feedback iria resolver? Mas um feedback genuíno, verdadeiro? De falar assim, olha, Karina, eu tenho percebido que você tem andado mais agressiva. É algo que a gente possa ajudar? É alguma situação aqui dentro? Porque às vezes um feedback vai resolver. Se não resolver, pode ter N questões por trás. Às vezes aquela pessoa realmente não está alinhada com o propósito e ela está ali só para pagar o boleto dela. Uhum. Aí é melhor que ela seja desligada mesmo. Uhum. Mas aí você entende que até para isso eu preciso conhecer essa pessoa que está comigo. E aí eu preciso fazer essas atitudes que a gente disse lá no início. De entender realmente. Então a empresa tem que se perguntar, essa equipe, eu percebo propósito nela? E o colaborador tem que se perguntar, nessa empresa, eu percebo propósito em estar aqui? Uhum. Alinhamento de expectativas. Como isso é extremamente importante em qualquer relação. E na profissional também. Eu acredito que quanto mais alinhamento, expectativa a gente tenha com os valores, com o propósito, com o negócio, enfim, mais produtivos somos e mais integrais estamos. Justamente. Mas voltando um pouquinho para a saúde integral dentro da empresa, eu percebo ainda, Lu, uma inexistência até de dados relevantes para a gente criar um caminho para se construir um programa de saúde como um todo. E claro, dentro desse programa de saúde, é aquilo que eu sempre falo, né? Não é só a saúde mental.
É a saúde física, né? A gente tem as questões médicas, odontológicas no pacote de benefícios ali. Mas cuidar da alimentação, é cuidar do financeiro, ou seja, é a saúde integral dessa pessoa. Mas como começar isso dentro da organização para que a gente tenha resultados se há ausência de dados para você começar um programa desse? Você já viu algum programa que te chamou atenção ou algum resultado que realmente foi diferenciado? Me fala um pouquinho. Falo. Karina, Ou benchmarking, que você já leu alguma coisa. eu acredito que quando você é parte do RH interno da empresa, talvez seja mais difícil você ter esse olhar um pouco mais ampliado. Então, acredito que você vai precisar contar com pessoas de fora para poder dar esse suporte ou pelo menos ajudar na implementação de um programa de saúde mental. Porque é isso que você falou, é o todo. Eu preciso pensar na saúde emocional desse colaborador, eu preciso pensar na saúde física, eu preciso pensar na saúde das relações aqui dentro, né, em como eu faço também a união e a colaboração dessa equipe, eu preciso entender e até dar cursos para esse colaborador, por exemplo, de vida financeira, se essa for uma questão como você trouxe, né? Então, quais estratégias? A Vitazur está aí, viu, gente? A gente faz implementação desse programa de saúde mental para as empresas, justamente com esse olhar. Então, acredito que você tem que levantar como essas pessoas estão. E isso pode ser feito através de pesquisas de clima, isso pode ser feito através de aplicação de testes psicológicos. Diagnóstico de estresse. Diagnóstico de estresse. Então, a gente vai levantar como que essas pessoas estão. Porque aí a gente vai ter um parâmetro realmente de dados e fatos para falar, olha, vamos agir aqui, né? E aí, a partir disso, levantamento dessa necessidade de fato, nós vamos entender como que dá para se desdobrar. A gente precisa trabalhar mais nessa área de estresse, a gente precisa trabalhar mais nessa área financeira. Em que pontos a gente vai abordar? Por onde a gente começa? Entendemos isso? Vamos começar. Vamos chamar uma empresa, então, terceira, para poder fazer essa estruturação, para poder fazer workshops. Então, nós temos hoje, né? Vários clientes. E o que a gente tem visto é que a partir desse levantamento dessas necessidades, que vai se desdobrar em workshops, em formas de aprendizado, em formas de conexão dessas pessoas, de psicoeducação. Porque se eu não conheço essa linguagem emocional, se eu não sei falar a respeito de emoções, eu preciso partir do que eu vou ter que ensinar o beabá, né? Então, como que você sente? Por que você sente? O que é saúde mental? Essa etapa de psicoeducação junto com conscientização. Fiz isso, quais foram os resultados que eu tive? Como estão essas pessoas? Eu te garanto que vai ter mudanças. Se você parar um minutinho do seu tempo só para ouvir os seus colaboradores, ouvir de fato, você já vai gerar um ambiente diferente. E é maravilhoso você trazer isso, porque eu costumo dizer que, para mim, empresas que possuem um excelente... empresas que possuem segurança psicológica de fato são empresas com uma excelente capacidade de escuta. Sim. E quando a gente fala uma excelente capacidade de escuta, quem representa isso? Os líderes. Quando você é ouvido, mesmo que você não esteja ali numa posição de criticidade ou numa posição de confronto, não é disso que eu tô falando. É simplesmente o fato de você ser validado. Isso traz um significado e um reconhecimento e uma conexão de que eu sou ouvido, ou seja, eu sou validado, eu sou parte disso. Agora, se isso é negligenciado, se cria uma série de questões emocionais, como o medo, como o estresse, como o sentimento de rejeição, o sentimento de não pertencimento, que vai alimentando processos de adoecimento mental. Isso. E aí a gente entra na questão da segurança psicológica, né? Então, se eu busquei desenvolver tudo isso, eu tenho que ter um propósito. E o meu propósito não tem que ser produtividade. É como eu disse, produtividade é uma consequência. O meu propósito realmente tem que ser cuidar dessas pessoas, porque a empresa é feita de pessoas. Eu ouvi falando isso. Então, não tem pra onde você correr. É realmente você cuidar das pessoas para que elas, por consequência, te levem a esse resultado. Porque quando eu falo de segurança psicológica, Karina, eu acho que uma frase que fica para mim realmente em torno desse tema é desconectar o medo e a falha.
Então, eu preciso desconectar o medo das pessoas chegarem até mim, eu preciso desconectar o medo das pessoas serem quem elas são, eu preciso desconectar o medo da rejeição, porque eu vou ser esse suporte, esse apoio, e eu preciso permitir que as pessoas errem. Gente, vocês estão aí em casa, quem nunca errou? Atire a primeira pedra, né? Todos nós erramos e a gente precisa aprender a olhar o erro não como um sinal de fracasso, mas como um aprendizado, porque você só aprende se você errar. Se você errar. Então, na empresa não vai ser diferente, seus colaboradores vão errar, você como líder vai errar. A diferença vai ser o que você vai fazer com esse erro. Você vai responsabilizar o outro? Você vai correr desse erro? Você vai omitir ele? Ou você vai assumir e falar, e agora? O que a gente pode fazer? Juntos. Porque uma empresa não se faz sozinho. Então, quando eu falo dessas ações que você tinha perguntado, é isso. Eu preciso fazer esse diagnóstico, eu preciso levantar as necessidades e eu preciso investir em segurança psicológica. E como fazer isso? Do ponto de vista de deixar as pessoas... trazer essa cultura diferente, vamos lá, uma empresa que nunca cuidou disso, nunca olhou para isso, em que sim, faz lá o que você disse, o cartãozinho do Setembro Amarelo, às vezes com uma palestra online de 1 hora, que vai trazer algumas ali inspirações, como perceber a importância disso, como fazer com que as pessoas percebam a importância disso e possam se entregar no processo. Karina, para mim isso desdobra em 3 atitudes. Comunicação. O que eu tenho comunicado para as pessoas? Como que esse meu propósito de missão, visão, valores se desdobra na hora que eu comunico isso para as pessoas? Eu me comunico de uma forma agressiva? Ou eu me comunico de uma forma a me conectar com as pessoas? Como tem sido a sua comunicação dentro da sua empresa? Coerência. Então, aquilo que o meu discurso diz é o mesmo que a minha atitude faz, né? E essa coerência de falar, olha, eu tô entendendo o que você tá passando, eu vou buscar seu suporte, eu vou ser seu apoio, eu vou te ajudar, mas eu não vou te julgar como incompetente. Eu não vou condenar as suas falhas. Eu não vou simplesmente olhar e falar, ai, que frescura, cheia de mimimi, para com isso. O negócio é esse, eu te dou um feedback, você vai chorar? Então eu preciso ter coerência. Aquilo que eu falo precisa ser executado. Comunicação e coerência? E confiança. E como que eu me torno confiável? A partir do momento que eu passo a ser quem eu sou, tendo coerência. A partir do momento que eu sou honesto. E a honestidade começa com reconhecer as suas fragilidades. A honestidade começa em você se transformar em um ser humano. A honestidade começa em você saber que você não dá conta de tudo. E que você precisa ser honesto o suficiente para falar, Karina, hoje eu preciso de você. Você pode me ajudar aqui? E aí, Lu, você vem com essa fala que é super... ecoa em mim, porque eu tenho uma metodologia que são os 6 Cs da liderança. Que um dos Cs são todos esses que você disse. Mas, independente disso, e trazendo esses conceitos de comunicação, de coerência, de confiança, como que você percebe esse olhar, da gente olhar pra gente, se reconhecer como ser humano, reconhecer o outro, ter essa capacidade de conexão, criar ambientes que sejam produtivos, que tenham resultados, mas ao mesmo tempo vem uma enxurrada de frases motivacionais, autoajuda, metodologias em que te colocam como um ser humano indestrutível, né? Até você brincou comigo, imparável. Né? Eu sou um pouco desse estereótipo, sim, me reconheço nisso, da energia, da entrega, da vontade, do desejo, mas muito conectado com o meu lado humano. Então, eu acho que o meu equilíbrio nesse sentido é uma vantagem. Mas e para as pessoas que ainda não tiveram esse olhar, esse autoconhecimento, esse encontro consigo mesmo, e que são imputadas o tempo inteiro, vamos, né? Vamos superar, vamos isso, vamos aquilo. E aí, sim, negando todo esse sentimento e não percebendo essa desconexão. Porque, na realidade, o ambiente corporativo é um ambiente de resultado, é um ambiente competitivo. A gente está falando de negócio, a gente está falando de dinheiro, a gente está falando de se manter
diante de uma concorrência gigante, diante de cenários complexos de mundo, de política, de economia. Ou seja, os líderes, principalmente a autogestão, estão lidando com problemas gigantes também, né? E ao mesmo tempo, com essa enxurrada de coisas que remetem ao esforço, à garra, ao planejamento, à execução e tal. Como equilibrar isso, Luciana? Ou qual que é a receita de bolo para isso? Ai, Karina, eu queria tanto que tivesse uma receita de bolo. Ou que eu tivesse, assim, um comprimidinho que eu falasse, olha, toma, que isso daqui vai passar. Ou como você percebe até a própria psicologia positiva nesse contexto, tá? Mas sabe que você falou algo que ficou pra mim aqui agora. Você falou assim, como que esse líder, né, esse gestor, diretor, seja lá o que for, que tá lidando com tudo isso sozinho. Opa! Primeira provocação que eu quero te fazer é, será que ele precisa estar sozinho? De jeito nenhum. Se ele tem uma equipe, se a gente está falando de conexão, se a gente está falando de aprendizado contínuo, se o aprendizado contínuo gera senso de pertencimento, se o senso de pertencimento vai gerar engajamento, se o engajamento vai gerar resultados, o que esse líder está fazendo sozinho? Muitas vezes, e eu falo disso muito, né? Eu falo que existem duas solidões dentro de uma organização. E é muito a minha perspectiva e tudo que eu vivo. Um é o CEO. Uhum. Tudo bem, ele tem uma equipe de diretores e etc e tal, mas tem coisa que é decisão única, exclusiva dele, que ele não pode compartilhar com ninguém. Inclusive tem um livro que é isso, chama Solidão do CEO. E o outro é a Solidão do RH. Nós lidamos com salário, com demissão, com contratação, com muitos dados confidenciais dentro da organização, com vidas, né? Acaba que tudo para no colo do gestor do RH, dependendo do grau de confiança que essa pessoa tem dentro da organização. Então, são dois cargos que eu percebo muitas decisões solitárias ali. O restante pode e deve se apoiar. Você tem como ter braços fortes, equipe forte, é aquilo que eu sempre falo da inovação, né? Como que posso estar com as duas pernas ao mesmo tempo, né? Olhando para a eficiência operacional e para a inovação. Se eu tenho uma rede forte que está me apoiando, quem é essa minha rede? A minha equipe, meus pares e meus subordinados, aí vamos falar de uma hierarquia. Mas em cargos que realmente requerem, esses dois, por exemplo, que eu te trouxe como exemplo, qual que é a percepção que você tem disso e como é isso na vida de um CEO, por exemplo? Tudo bem, ele pode ter uma equipe de diretores maravilhosa, que ele tem relacionamentos, mas no fundo, decisões dele são só dele. Sim, e eu acredito que assim, nesse caso, alta, né, gestão, você não precisa expor a sua vulnerabilidade para todo mundo. Você precisa reconhecer ela. Perfeito. A partir do momento que eu reconheci, já é o suficiente para eu me conectar e eu saber o que fazer. Quando a gente fala de expor vulnerabilidade, Karina, a gente tem que entender que essa exposição não vai ser para todo mundo, mas ela precisa ser para pessoas que a gente confia. Então, de repente, não vai ser o seu colaborador, mas vai ser sua esposa, porque talvez você esteja desconectado na sua casa também. Vai ser os seus filhos, vai ser um profissional que vai te acompanhar, vai ser você na sua autorregulação. A primeira coisa é, desce daí. Você não é o super-homem. Você não vai dar conta de resolver tudo sozinho. A gente entende que existe um sofrimento que não dá para ser compartilhado e vulnerabilidade não se compartilha com todo mundo. Perfeito. Mas faça a etapa de reconhecimento. Para mim, ela é fundamental. Você trouxe uma coisa que eu acredito muito, né? A gente é muito parecida nesse sentido do olhar, né, da carreira do executivo. É porque essa solidão, ela não precisa ser sentida dentro da organização, porque é a família que compõe essa base quando você tem um cargo muito solitário. Sim. Ou é uma rede de apoio, não sou casada, então são os meus pais, são os meus irmãos, ou é um grande amigo, ou até um mentor. Sim. Né? Então, existem laços externos que te suportam para que você continue tendo suas vulnerabilidades, reconhecendo e se conectando genuinamente com as pessoas. Vocês estão falando de abraçar a árvore. Tem nada disso. Não mesmo. A gente não é nada abraça a árvore, né? É porque a gente tem uma fala leve, tranquila, o povo acha que a gente é zen, né, Lu? Mas não, gente, a gente não sai por aí abraçando a árvore, não. A gente planta ela, se precisar a gente poda ela também, né? Karina, você me trouxe algo que eu tava pensando aqui agora, até como fechamento da sua pergunta mesmo, é que assim, o que eu vejo? A gente tem as nossas dimensões relacionais e tem a nossa dimensão interna mesmo. Então, a gente é pensamento, sentimento e ação. O que acontece? Que muitas vezes fica disfuncional.
eu passo a desenvolver só o racionalzão. Então eu brinco, né? Eu falo, vira um cabeção. O cabeção, em algum momento, vai pesar. Porque Toma aí, ó. não tá conectado com o seu sentimento. Mas você também não pode ser só sentimento. Você também não pode só abraçar a árvore. Porque a árvore, em algum momento, vai precisar ser podada para crescer. Então, você vai precisar fazer, na verdade, uma autorregulação entre o seu pensar, o seu sentir e o seu agir. E isso é coerência, que a gente falava anteriormente, né? Uhum. Então, o quanto você tem estado conectado com o seu pensar, sentir e agir. Saúde mental, autoconhecimento, consciência do que eu sou, reconexão com as minhas emoções e permissão para me tornar humano. Sim. Reconhecer o quanto as relações são importantes e reconhecer as pessoas validando e escutando-as. Facinho de construir um ambiente de trabalho assim, né? Quando a gente pensa no universo de uma empresa com 15 mil funcionários. É dificílimo, é um desafio. Você imagina se é difícil reconhecer as suas próprias emoções? Imagina de 15 mil. Mas, Karina, é um processo que pode ser demorado, mas que é difícil, a gente não pode negar, mas que vale a pena. É um trabalho de formiguinha, mas se a gente pensar, até as formiguinhas trabalham em equipe e em conexão para chegar em um objetivo. Então, independente do tamanho da sua empresa, ela é feita de pessoas, invista nelas. Perfeito. E aí, qual o recado que você deixaria como Janeiro Branco? Principalmente aqui no canal, muitos profissionais de RH nos acompanham. A maioria deles, eu acho, né? Que acaba sendo minha base mais forte de relacionamento. O que você deixaria de dicas para esses profissionais de RH que querem começar a trabalhar a saúde mental, a ter um start, assim, né? Janeiro Branco, as pessoas estão comovidas para isso. O meu diretor, né, deu um olhar para isso agora, ou seja, eu tenho uma oportunidadezinha de demonstrar isso internamente. Como começar? Como fazer? A gente deu várias dicas aqui para os profissionais olharem para as carreiras, olharem para eles mesmos, olharem para suas relações, para as empresas começarem a olharem para dados, mas e o profissional de RH que está ali no meio da tempestade? O profissional de RH... Você já esteve lá. Com certeza. O profissional de RH é quem cuida de todo mundo e muitas vezes não se sente cuidado, né, Karina? É tanto que a gente tem um programa na Vitazuri, gente. Justamente, Esse eu vou falar. por Olha, favor. créditos aqui para Vitazuri. Um dos projetos que a gente desenvolve na empresa e é um projeto que, sim, feito com muito carinho. É o cuidando de quem cuida. Por quê? Nós passamos aí pela pandemia 2 anos e só quem viveu a área de recursos humanos, como outras áreas também, mas como o RH é a área que cuida de todo mundo, quem cuida do RH? E quando a gente voltou para as empresas já com essa questão da saúde mental muito potencializada, a gente percebeu quanto os RHs estavam fragilizados. Então a gente desenvolveu essa ferramenta que é o Cuidando de Quem Cuida e a gente cuida especialmente do time de RH com rodas de conversas, com orientações, com um carinho e um acolhimento especial para esse time. Então, se você quer saber mais sobre isso, vai lá no site da Vitazuri. Com certeza. E além de ir no site da Vitazuri e nos contratar para a solução na sua empresa, você também pode levar dados e fatos. Hoje tem tantas pesquisas, Karina, que falam sobre dados de afastamento, sobre o quanto foi gasto nesses afastamentos, no quanto isso poderia ser economizado e ao mesmo tempo transformado para que você leve para esse diretor e fale, olha a importância disso daqui, né? Olha o que os números nos dizem. E aí, a partir disso, você começar a fomentar essas estratégias de cuidado, mas não sozinho. Chama a equipe de líderes. Conte com eles, porque o RH cuida de quem cuida, mas ele precisa de suporte, de apoio. De novo, a área de RH não é o super-homem nem a Mulher Maravilha. Não Enquanto os RHs também se colocarem nesse papel de onipotência, onisciência e onipresença, né? E não se permitirem parcerias, ser colaborativo, ouvir o que as pessoas têm para dizer dentro das suas áreas, não só os seus
colaboradores diretos, mas seus pares. Sim. Porque se há algo que tem que ser dito ali. E o RH tem que ser o quê, Luciana? Exemplo. Se eu estou falando que uma empresa segura é uma empresa que ouve, e eu chego no RH e não sou ouvido, cadê a coerência e a confiança que a gente acabou de falar? Entende? Então, eu acho, de novo, olhar para o que você está construindo como gestão de pessoas fala muito de como a sua liderança, seus pares, vão também exemplificar isso no dia a dia com as suas equipes diretas. Sim. E aí é traçar realmente quais são os seus objetivos enquanto RH, tirando a capa de super-homem e fazendo realmente essa rede de apoio que vai levar a essas 15 mil pessoas. Ou 15 vezes maior em Ou 15 faturamento, vezes maior, enfim, justamente. em estratégias, que aí a gente tem milhões de tipos de estratégias de crescimento e de sustentação para qualquer companhia que seja, né? Com certeza. Você falou de muitas pesquisas. Eu vou puxar de novo a sardinha para nossa lata, que lá no nosso Instagram tem um monte de dados, um monte de pesquisa. A gente acompanha o OMS, a gente acompanha o ISMA, a gente estuda muito sobre isso. Mas você tem algum número em cabeça, algum dado, alguma coisa que te chamou atenção nos últimos tempos, fora esse da depressão que você trouxe, para deixar aí como um alerta, para que as pessoas comecem a entender, para que as pessoas observem os comportamentos que estão ali surgindo? Tem alguma coisa que te chama atenção? Bom, Karina, respondendo sua pergunta, tem uma pesquisa da Oracle com a OMS que fala justamente sobre isso, que é gasto mais de $1 trilhão com afastamentos sobre saúde mental. Então, acho que esse é um dado mais do que assustador para as pessoas começarem a olhar e ver a importância disso. Perfeito. Existem várias pesquisas que tratam isso, né? O afastamento, tanto em afastamento mesmo em si, os atestados, mas também quanto à recorrência de acidentes de trabalho, faltas e absenteísmo. E aí eu queria trazer para o RH que isso é o que está sendo afastado. E quem está lá dentro no presenteísmo? Ou seja, que tá só o corpo presente, porque a alma até agora não fez download, né? Então a gente consegue perceber que cada vez mais as pessoas se desconectam com mais facilidade e são menos produtivas. Então, beleza, você tem fatos e dados, tem um monte de pesquisa bacana, mas muitas vezes está do seu lado e você não está percebendo que ali tem um desafio. Sim. Ou que você pode ajudar a impactar alguém ali, tirando ele dessa situação que muitas vezes é uma situação que nem ele percebe, né? Sim. Invista em relações, invista em saúde emocional dentro das suas organizações. Para mim, esse é o caminho do futuro, Karina. Não vai adiantar a gente falar de tecnologia, a gente falar de metaverso, né? Que é o que a gente tem ouvido falar muito, se a gente não falar de pessoas primeiro. E se a gente não investir no capital humano. Eu vou voltar ao primeiro podcast que eu fiz, sei lá, já tem um tempo, né? Enfim, sei lá, uns meses. E eu falei isso aqui. Eu adoro essa frase, que é do Simon Sinek, que fala: 100% dos negócios, não, peraí, 100% dos clientes são pessoas, 100% dos seus funcionários são pessoas. Sim. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Se as pessoas estão adoecendo, sejam os seus clientes, sejam os seus colaboradores, sejam os seus familiares, algo de errado não tá certo. Essa é uma frase minha que eu uso muito. Algo de errado não tá certo. E por que você continua negligenciando isso? Porque você não tem fatos e dados? Então busquem fatos, busquem dados, comprovem isso e busquem investimento para que vocês tenham mais cuidado com as pessoas e, consequentemente, mais produtividade. Isso. E essa comprovação, se não vier com os números, realmente vai vir através dos comportamentos. E aí uma frase que eu falo é que a qualquer sinal de desordem, procure ajuda ou indique ajuda. O estigma de que depressão é frescura, de que problemas emocionais é frescura, já caiu por terra há muito tempo. Eu quero fechar aqui então falando sobre isso. Você vai me ajudar, porque eu tenho várias provocações em relação a isso. Então, gente, psiquiatra não é coisa de gente doida. Psicólogo não é coisa de gente desequilibrada. Tirar férias não é coisa de gente folgada.
Sair no horário não é coisa de gente descomprometida. Ajudar o outro não é coisa de gente que puxa saco. Então a gente precisa normalizar algumas coisas. Dormir é necessário. Dormir não é coisa de gente folgado, né? Então, assim, tem tantos estereótipos, por isso que eu falei da psicologia positiva, quando ela é usada para poder justificar normalizações que não precisam ser normais. Quando ela é usada para justificar as nossas fugas e o nosso piloto automático. Isso, você transcreveu melhor ainda. Então, cuidado como que você tem usado as questões motivacionais, desqualificando ou desconsiderando as pessoas dentro da sua equipe. Né? A motivação ela é algo interna e muitas vezes ela só vai acontecer se você realmente acreditar. Então, é preciso olhar para dentro, no que você acredita, de novo, no propósito, no alinhamento com os valores, e aí sim você vai ter motivos para a ação. Mas não normalizem coisas que já caíram por terra. Já até feio, já é até desnecessário a gente ficar repetindo isso e nos deparamos com líderes que muitas vezes falam, bobagem, eu não preciso disso, eu não quero isso. Tudo bem, o querer é um respeito que a gente tem, mas desconsiderar o que o outro acha importante, você cria ambientes de insegurança. Sim, e isso é desrespeitoso. E a motivação, ela parte do interno, mas ela tem a relação com o externo também, né, Karina? É aquilo que está alinhado com o que eu quero, com o que eu busco, com o que eu sinto e com o que o ambiente me proporciona. Por isso, o alinhamento com os valores e o propósito. O contexto adoece, Luciana? Com certeza, o contexto adoece. Então, precisamos cuidar do contexto, precisamos cuidar do clima, precisamos cuidar das nossas relações para que tenhamos empresas melhores. E aí eu vou fechar esse episódio aqui, daqui a pouquinho, depois do recado da Luciana, falando uma frase que eu adoro. Lu, um recado para a galera e meu agradecimento já aqui de antemão desse bate-papo super gostoso sobre o Janeiro Branco. Obrigada a todos que assistiram. O meu recado para vocês é: não negligenciem as suas emoções, não negligenciem a vocês mesmos, porque a sua vida tem valor e a sua vida precisa fazer sentido, porque vale a pena viver e vale a pena sentir. Uau, que lindo! O que eu queria dizer é que segurança psicológica, e que bom que a gente tem o Janeiro Branco ainda para chamar a atenção das pessoas que não tiveram esse despertar dentro das organizações, é que o nosso propósito, e muito alinhado com o que a Lu trouxe e com a própria vida, né, que a gente tem, é desenvolver pessoas para que elas se tornem pessoas melhores. Pessoas melhores transformam os seus ambientes de trabalho em ambientes de trabalho melhor e empresas melhores podem transformar esse país num lugar muito melhor para viver. Então, tudo começa dentro de você. O que você está esperando? Até a próxima. Até. Obrigada.